Álcool é a droga mais utilizada no mundo. 85% dos adultos já consumiram álcool alguma vez na vida, uma grande parte segue consumindo. A bebida alcoólica age no nosso corpo globalmente e tem muitos impactos. Agudamente, o principal é o impacto neurológico, mas cronicamente ela vai afetar nosso fígado, pâncreas, músculo, coração e muito mais. Fiquem até o final desse vídeo porque, como vocês já notaram aqui na série Desvendando, quase nada é 100% bom ou ruim. Quem sabe não rola aí um benefício da bebida alcoólica de forma moderada. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela USP e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Para quem ainda não se inscreveu, a hora é agora, se inscreve no canal, clica no sininho, curta nossos vídeos, compartilhe com os amigos e se você gostar bastante desse conteúdo, pode aproveitar e clicar aqui no Valeu para ajudar o nosso canal. Vamos começar então a falar sobre tudo que existe a respeito da bebida alcoólica. Para entender os efeitos do álcool no nosso corpo, é legal entender um pouco sobre essa substância química e a gente vai dar uma olhada geral no composto álcool. O que é o álcool? O álcool é um líquido translúcido à temperatura ambiente que evapora facilmente, mais fácil do que a água, e é altamente inflamável. Tem 3 métodos para fazer álcool. O primeiro deles, e o mais antigo, é a fermentação de frutas ou grãos. É o caso do famoso vinho, mas também de outras bebidas que são destiladas depois da fermentação, como o uísque, o rum, vodka e vários outros destilados. Segunda maneira de fazer o álcool é através da modificação química de combustíveis fósseis, como o petróleo. É o caso do gás natural ou do álcool industrial que vem do carvão. E a terceira forma é uma combinação química de hidrogênio com monóxido de carbono formando o metanol. É o famoso álcool que vem da cana-de-açúcar, super comum aí no Brasil. Qual que é o tipo de álcool encontrado na bebida alcoólica? É o álcool etílico ou etanol. O etanol tem essa fórmula que eu coloco aqui para vocês e nesse vídeo, sempre que a gente falar de álcool, eu tô querendo dizer etanol, mas é o álcool presente nas bebidas alcoólicas que a gente consome. Então, tô falando desse tipo de álcool. Você não vai encontrar álcool puro para beber, até porque o álcool puro ele é quase mortal, ele é super tóxico para o corpo humano, porque os níveis sanguíneos se elevam muito rapidamente se você ingerir o etanol puro. Por isso as bebidas têm uma concentração variável de etanol por volume. Por exemplo, na cerveja, em geral, a gente tem 4 a 6% de álcool. No vinho, 7 a 15%. Já as bebidas destiladas, como rum, gin, vodka, uísque, pode chegar a 40% de álcool. Mas existem umas bebidas aí meio bizarras pelo mundo que podem ter 80, 90, até 95% de teor alcoólico. É uma coisa exagerada e a chance de você ficar bêbado com essa bebida é muito mais alta. Vamos entender então o que acontece quando a gente bebe uma substância que contém etanol. Primeiro, como é que o álcool entra aí no nosso corpo? Quando a gente toma, por exemplo, uma dose de vodka, 20% do álcool é absorvido já no nosso estômago, 80% é absorvido no nosso intestino delgado, intestino fino. E a velocidade com que o álcool é absorvido depende de vários fatores e isso é importante para a gente evitar aí a embriaguez. O primeiro fator é o sexo, se você é homem ou mulher. Homens e mulheres metabolizam o álcool de forma diferente e isso é por causa da composição corpórea. Quando a gente compara o homem com a mulher, pessoas da mesma estatura, do mesmo peso, o homem tem uma constituição diferente da mulher. Ele tem mais músculo e menos gordura, isso por questões genéticas. O tecido muscular tem mais água do que a gordura e o álcool se dilui na água. Portanto, a concentração de álcool no sangue de um homem vai ser menor do que no sangue de uma mulher se eles tomarem a mesma quantidade de álcool. E, da mesma forma, o homem vai ter efeitos mais tardios e a mulher vai ter efeitos mais precoces dessa ingesta. Eu já tinha percebido esse dado lá em casa, porque eu e Marcelo, quando a gente toma a mesma quantidade de vinho, em geral eu fico alcoolizada mais rápido do que ele. Outro fator que envolve aí a absorção do álcool é a concentração na bebida, obviamente. Quanto maior a concentração, maior a absorção. Então, bebidas destiladas são absorvidas, o teor alcoólico aumenta no sangue muito mais do que uma cerveja. Tipo de bebida faz diferença? Muito pouco. Bebidas gaseificadas têm uma absorção mais rápida, então é essa a única diferença. Outra coisa que sim faz muita diferença é se o nosso estômago está cheio ou vazio. A comida no nosso estômago retarda a absorção do álcool. Por isso, se a gente faz a ingesta em jejum,
tem uma tendência mais alta de ficar embriagado. O que acontece depois da absorção do álcool? Depois que o álcool é absorvido, ele vai para o nosso sangue, nossa corrente sanguínea, e o sangue vai levar o álcool para todo o nosso corpo, causando seus diversos efeitos. O efeito vai depender muito dessa concentração de álcool no sangue, que está relacionado então com todos esses fatores que eu falei. A quantidade, teor alcoólico, se você é homem ou mulher, o quanto de gordura, de músculo você tem. Antes de falar dos efeitos, que é o principal conteúdo aqui desse vídeo, a gente vai falar como o álcool sai do nosso corpo. Isso é importante também para a gente equilibrar o nosso consumo. Uma vez que o álcool é absorvido e está na corrente sanguínea, ele vai sair do nosso corpo de 3 formas diferentes. A primeira é pelos rins, pelo xixi, só 5%. A segunda é pelo pulmão, mais 5%. Esse álcool exalado que é detectado pelos dispositivos de bafômetro, então é esse álcool que sai no pulmão. 90% é eliminado pelo nosso fígado. Na verdade, o nosso fígado vai decompor o álcool, transformando ele em ácido acético. Em geral, a pessoa consegue eliminar 15 ml de álcool por hora. Portanto, para ela eliminar a quantidade de álcool de uma latinha de cerveja, 350 ml, vai levar aproximadamente 1 hora. A concentração de álcool no nosso sangue vai depender da quantidade que a gente ingere em relação ao quanto a gente está eliminando. Matemática simples. Como o nosso corpo só consegue eliminar esses 15 ml por hora, se você beber mais de uma dose por hora, a quantidade de álcool no nosso sangue vai começar a acumular e os efeitos vão se tornar cada vez maiores. A quebra, a oxidação do etanol acontece no nosso fígado. Tem uma enzima especial para isso, que chama desidrogenase, e é ela que retira etanol para formar acetaldeído. E uma outra enzima vai transformar esse acetaldeído em ácido acético, que é o mesmo lá do vinagre, e o ácido acético, então, que é expelido. Então, o nosso fígado transforma o álcool em outra substância. Aí entra uma curiosidade. A gente só consegue consumir álcool por conta de uma mutação genética que aconteceu há 10 milhões de anos atrás, nos nossos ancestrais, ainda não existia Homo sapiens, nos macacos. Essa mutação fez com que essa enzima, álcool desidrogenase, se tornasse 40% mais eficiente, permitindo o consumo do álcool, porque antes dessa mutação, o álcool era um veneno. Quando consumido, a pessoa morria. A pessoa não, o macaco. E é interessante, porque ao mesmo tempo, nessa época, já surgiu o vinho. Eu fiquei chocada ao descobrir o quão antigo é o vinho. Mas na verdade não era o vinho como a gente conhece, como a gente tem hoje. Na verdade eram as uvas que caíam no chão, fermentavam, produziam essa substância alcoólica e o macaco consumia. Como é que o álcool então vai agir no nosso corpo? Se você já bebeu demais ou já teve um amigo que bebeu demais, você já notou que o desempenho e comportamento da pessoa muda radicalmente. O corpo vai responder ao álcool em várias etapas e depende muito da concentração de álcool no nosso sangue. Vamos começar então com a concentração mais baixa, de até 0,12%. Nessa fase, a pessoa vai ter um estado de euforia. Ela fica mais autoconfiante, mais ousada, mas ao mesmo tempo diminui a capacidade de atenção, o julgamento. A pessoa fica mais impulsiva, começa a falar mais extrovertidamente, fala o que vem na cabeça e começa a ter problemas de movimentos finos, por exemplo, escrever, assinar o nome, então alguma coisa muito delicada. Depois disso, quando a concentração passa de 0,09%, a pessoa já entra no estado de excitação. Ela começa a ter problemas já para entender as coisas, para se lembrar, então ela vai ter aquela amnésia de quando bebeu. Ela pode não reagir muito mais rapidamente, os movimentos corporais já ficam mais descoordenados. Nessa fase, por exemplo, a pessoa já começa a perder o equilíbrio e a visão já fica mais embaçada. Quando a concentração passa de 0,18, a pessoa já entra num estado de confusão. Ela já não sabe mais direito o que está fazendo, ela não consegue andar direito, fica meio tonto, trocando as pernas. Ela fica muito emocionada, pode ficar agressiva, pode ficar retraída. Isso é super variável em relação às emoções. Tem gente que chora, tem gente que ri, mas em geral, a fala fica arrastada e os movimentos ficam bem descoordenados. Passando dessa etapa, ou seja, se a concentração alcoólica continua a subir, a pessoa já evolui para um estado de estupor. Ela mal vai conseguir se movimentar, ela fica bem paradona, bem quieta, incapaz de se mover. Nessa fase, em geral, é que começam os vômitos e a pessoa começa a ter problema de consciência. E se ainda assim o teor alcoólico continuar subindo, a pessoa pode sim evoluir para coma e nessa fase existe um risco de morte. Baseado nisso tudo, deu para entender que o álcool agudamente age principalmente nas células nervosas do nosso cérebro.
O álcool interfere principalmente na comunicação entre nossos neurônios e entre os neurônios com todas as células do nosso corpo. A gente já sabe que o sistema nervoso controla o nosso corpo como um todo, musculatura, digestão e tudo mais. O álcool suprime as atividades nervosas excitatórias e aumenta as atividades nervosas inibitórias, por conta de dois neurotransmissores, o GABA, que é o neurotransmissor inibitório, e o álcool aumenta o GABA, e ele diminui o glutamato, que é o neurotransmissor excitatório. Você vai sentir menos, perceber menos, lembrar menos e tem uma tendência tudo a menos. O álcool, então, vai afetar o nosso cérebro. Vamos pensar isso. Agudamente ele atinge o nosso cérebro, mas ele não atinge de maneira igual desde o começo. Conforme vai aumentando a concentração, áreas diferentes vão sendo afetadas, começando das mais altas para as mais baixas. As mais altas, eu diria que inicialmente é o córtex, essa parte aqui de cima, que é a parte do nosso pensamento lógico, do nosso raciocínio, o que difere os homens dos animais. Então, essa é a primeira parte que começa a ser afetada quando a gente começa a beber. Por isso que no começo a gente fica mais extrovertido, tem um pensamento mais leve, ao mesmo tempo começa a ter um atraso nos sentidos, que é a dificuldade de ver, ouvir, cheirar, saborear, e também a gente fica com o limiar à dor mais aumentado, a gente fica mais resistente. À medida que o álcool vai aumentando a concentração no sangue, passando do córtex para as partes mais baixas. Então, o córtex é aquela parte do pensamento, da clareza, do raciocínio. E aí depois ele vai, por exemplo, atingir o nosso sistema límbico, que é o sistema que controla a nossa emoção, nossa memória. Quando o álcool já começa a afetar o sistema límbico, a pessoa começa a ter estados emocionais exagerados. Aí que entram movimentos de raiva, agressividade e até retraimento. E a pessoa começa a perder memória. Então, quando já está nessa concentração, em geral, a pessoa não vai lembrar o que ela fez. Passando do sistema límbico, o álcool já afeta o nosso cerebelo, que é uma parte aqui mais de trás do nosso cérebro. E o cerebelo controla movimento muscular. Ele controla principalmente os movimentos finos. Então, por exemplo, normalmente, se você está consciente sem efeito de álcool, você consegue tocar o nariz com o olho fechado, né? Até um teste psicotécnico. Quando o cerebelo está envolvido, a pessoa não consegue mais tocar o nariz com o olho fechado. Então, é um bom teste para fazer com um amigo para entender aí o quanto o cérebro dele já está afetado. A partir daí, ele pode atingir o hipotálamo, que é uma parte mais central do nosso cérebro, que controla várias funções químicas e endócrinas. Por exemplo, secreção de hormônio sexual, hormônio tiroidiano, até hormônio do crescimento. Tem dois efeitos bem interessantes do álcool quando ele já atinge o nosso hipotálamo. O primeiro é que ele deprime centros nervosos que controlam a excitação e o desempenho sexual. Todo mundo também que já bebeu sabe que tem esse efeito. À medida que a concentração alcoólica aumenta, o comportamento sexual aumenta, mas o desempenho sexual diminui. Isso também é bem conhecido de quem está alcoolizado. Também, o consumo de álcool no hipotálamo leva à secreção pituitária de hormônio antidiurético, o ADH. Esse hormônio atua no rim, fazendo com que ele pare de reabsorver água. E por isso, quando você começa a beber muito, você começa a fazer muito xixi. É por conta desse hormônio, não é por conta da bebida em si. Tem muita gente que acha que, tô bebendo muita cerveja, tô fazendo muito xixi, mas não é. É por causa da liberação desse hormônio antidiurético que faz você fazer muito xixi. Por último, a última parte do cérebro que pode ser afetada é a medula, o tronco espinhal. E essa parte já controla funções básicas de respiração, frequência cardíaca, temperatura. Se o álcool já atinge a medula, a gente começa a ter problemas muito mais sérios. É quando a gente começa a ficar inconsciente, começa a ter problema para respirar, frequência respiratória cai, a pessoa pode ficar bradicárdica e pode até ter uma parada cardíaca, um coma e uma morte por consumo alcoólico. Então é a fase final e mais grave. Tem uma pergunta que já me fizeram e eu trago a resposta para você. Se o álcool ajuda a dormir? Na verdade, não. O álcool, a gente viu que tem uma ação no glutamato e o glutamato aumenta, ele diminui, né? E ele diminui essa excitação. Mas o sono do álcool é um sono de qualidade ruim, ele não tem fase REM, então não é um sono bom, a pessoa tem vários despertares. Tem até um estudo bem legal feito com aprendizado. Eles pegaram estudantes, aplicaram um teste e a nota do teste foi 90. Um grupo tomou vodka todas as noites por 7 dias antes de dormir, só uma dose antes de dormir. E o outro grupo não fez uso da vodka. Depois de 7 dias, o mesmo teste foi reaplicado. O grupo que não tomou vodka teve a mesma nota, manteve lá seus 90% de acerto. O grupo que tomou a vodka
teve só 50% de acerto, mostrando que o aprendizado é muito prejudicado para quem usa mesmo que só uma dose de álcool antes de dormir. Agora vamos falar então de outros efeitos além do neurológico do uso agudo. Também, quem já bebeu já sabe e já experimentou. O álcool afeta nosso estômago e intestino, irritando o seu revestimento, que pode levar a vômito, náusea, aquele estado digestivo ruim de quando a gente bebe muito e que é muito comum pós-bebida alcoólica. Aumenta o fluxo sanguíneo na pele, faz a pessoa ficar vermelha, né? Tem gente que tem mais esse efeito, principalmente os orientais. Aumenta também a perda de calor, dando a sensação de frio. Reduz o fluxo sanguíneo no nosso músculo, que pode levar a dor muscular, também um efeito que é mais comum pós-consumo, né, na ressaca. Piora, por exemplo, a atividade física, a recuperação pós-atividade física. Todos esses efeitos continuam até que o álcool seja eliminado daquelas 3 formas que eu falei do nosso organismo. Mas tudo isso está relacionado ao consumo agudo. Ou seja, pode ser na primeira vez que você está bebendo álcool ou alguém que bebe álcool com muita frequência, mas é o que acontece na hora, no momento. Agora vamos falar então do uso crônico, do abuso de álcool, que é uma questão muito mais importante de fato. Globalmente, a gente sabe que tem 237 milhões de homens e 46 milhões de mulheres que têm transtorno relacionado ao uso de álcool. Esse é um dado da OMS que é bastante alarmante. No Brasil, 2,3 milhões de pessoas têm critério de dependência de álcool. Esse número é bastante alto e coloca o Brasil entre um dos líderes na dependência de álcool e na quantidade de anos de vida perdidos em função da dependência alcoólica. Uma pesquisa também mostrou que esse consumo crônico de álcool aumentou bastante nos últimos anos e alguns grupos em particular, nas mulheres, nas minorias raciais, em adultos mais velhos, em classes socioeconômicas mais baixas. E um dos fatores que levou a esse consumo mais exagerado cronicamente de álcool foi, inclusive, a pandemia. E o que acontece quando a gente consome álcool cronicamente, faz esse consumo frequente? Nosso corpo tem alguma adaptação ao álcool? Nosso corpo acaba se adaptando e se tornando mais tolerante. E essa tolerância acontece porque aquelas enzimas que eliminam o álcool, que quebram o álcool no nosso fígado, aumentam o seu nível. Então, elas são capazes de metabolizar uma quantidade maior de álcool de forma mais eficiente. Isso significa que a pessoa vai precisar beber uma quantidade muito maior para ter os mesmos efeitos que ela teria no caso de alguém que faz uma ingesta eventual. Isso faz com que ela consuma mais bebida alcoólica e acentua o vício. Essa ação também aumenta a atividade neuronal do nosso cérebro. A gente já viu que o álcool é um depressor do sistema nervoso central. O cérebro acaba ficando num estado de alerta, um estado excitatório maior para compensar esse consumo crônico, né? A atividade neuronal da pessoa que bebe com frequência aumenta. Isso faz com que a pessoa se torne uma pessoa mais irritada, mais excitada, mais alerta, ao mesmo tempo mais tensa quando ela não está bebendo. As pessoas que fazem um consumo crônico raramente parecem bêbadas ou precisam de uma dose de álcool muito maior para parecerem bêbadas, porque a enzima do fígado funciona mais efetivamente. Mas aí a gente começa a ter os efeitos a longo prazo da bebida. E esses são bastante conhecidos. O mais famoso é a cirrose hepática, que é uma fibrose do nosso fígado, uma morte celular do nosso fígado, que pode levar inclusive à perda total de funcionamento do órgão e à necessidade de transplante, que é exatamente a área que eu trabalho lá no Hospital das Clínicas. Além da cirrose, o álcool, quando usado cronicamente, traz uma série de problemas. Morte de neurônio, né, trazendo aí vários problemas neurológicos, úlcera gástrica e intestinal, produção de espermatozoide diminuída, anemia, hipertensão, está relacionado a vários cânceres, é uma das drogas cancerígenas, né? Câncer de laringe, faringe, esôfago, risco de pancreatite e, finalmente, a questão de problema emocional e social relacionado ao alcoolismo, que é muito importante. Fato é que as pessoas que começam a perceber sinais de uso crônico e sintomas aí de abstinência na falta de álcool devem procurar ajuda e, de preferência, antes dessas manifestações clínicas relacionadas ao consumo alcoólico. Por fim, já que a gente está chegando no final do vídeo, vamos falar se existe algum benefício do uso moderado de álcool. As últimas diretrizes dizem que ninguém deve começar a beber com frequência, pensando nesses potenciais benefícios da saúde. Para muitas pessoas, esses benefícios não superam o risco da pessoa se tornar, por exemplo, um alcoólatra. Por outro lado, se você já bebe, tem um consumo leve, moderado e é uma pessoa saudável,
Provavelmente você pode continuar assim, fazendo uso de um consumo moderado com responsabilidade. Mas então vamos entender o que é um consumo moderado para que ninguém se torne aí um alcoólatra ou que tenha aqueles efeitos que eu falei do uso crônico do álcool. Consumo moderado é um adulto saudável que não tem nenhuma doença e que faz uso de um drink, se for mulher, ou 2 drinks, se for homem. O que seria considerado aí um drink? É uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho, ou uma dose de destilado. Então, isso é o consumo moderado. Passou disso, já não é mais moderado e já não tem o benefício que os estudos mostraram. E quais são esses benefícios que esse uso moderado, ou seja, pouquinho, todo dia tem? A gente tem mais de 100 estudos mostrando que tem um risco reduzido de doença cardiovascular, de infarto e de AVC, de derrame. Por que isso acontece? Porque o álcool aumenta os níveis de HDL, que é o colesterol bom. Falei sobre isso lá no vídeo do ovo. Quanto menos HDL, melhor. Menor o risco de formação de placa, menor o risco de infarto e de AVC. Além disso, também é o aumento da sensibilidade à insulina, que diminui o risco de diabetes mellitus tipo 2. E também tem uma influência aí na coagulação sanguínea, o que leva a uma prevenção da formação desses coágulos, né, esses trombos, que bloqueiam nossas artérias no coração ou no cérebro, causando aí os ataques cardíacos, os infartos ou os tipos mais comuns de derrame. Ou seja, esses são os benefícios do uso moderado, aquela dosezinha pequena de álcool todos os dias. Vamos fechar então com o nosso resumo Fala Lu sobre o equilíbrio entre os riscos e os benefícios do consumo de bebida alcoólica. Dada essa complexidade dos efeitos do álcool no nosso corpo, tanto agudamente quanto cronicamente, não existe uma recomendação para que ninguém consuma álcool. Pelo contrário, as pessoas que têm histórico familiar, por exemplo, de abuso de álcool ou de qualquer câncer, deve tentar reduzir ou até eliminar o consumo de álcool na vida. Se a sua saúde em geral e os riscos para o álcool forem bastante baixos, se você é uma pessoa magra, que faz atividade física, que não fuma, que tem uma dieta saudável, não tem nenhum histórico de doença cardíaca, o consumo de álcool não aumenta o risco de doença vascular e, pelo contrário, se ele for uma quantidade pequena, pode até ser legal, desde que isso já faça parte da sua rotina. Se você não bebe, não tem nenhuma necessidade de começar. Esse benefício pode ser alcançado, por exemplo, com atividade física, com uma dieta mais saudável. Ninguém precisa começar a tomar álcool pensando em prevenção de doença cardiovascular. Agora, se você já bebe ou planeja manter um consumo adequado, o ideal é não mais do que 1 dose por dia para mulheres e não mais do que 2 doses por dia para homens. Esse é um limite bacana dentro do saudável. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo, agradecendo sempre nossos apoiadores Kikos, Jungle, Probiótica, Vero Coco e Trilo.